Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo sobre regra de 3 para concursos públicos. Nos vídeos passados nós falamos sobre conceitos importantes: grandeza, razão e proporção. A proporção, a ideia de proporção é a base para desenvolver qualquer questão envolvendo regra de 3. Hoje nós vamos consolidar esse conhecimento. Vem comigo! Imagina que você está estudando para o concurso público dos seus sonhos, mas de repente bate aquela fome. Então você decide que vai fazer um bolo bem saboroso. Você se levanta e vai até a cozinha. Olhando a geladeira, você percebe que tem todos os ingredientes que você precisa para fazer o seu bolo. Lá você tem o leite, você tem os ovos, você tem a farinha de trigo e também tem o açúcar. Mas você tem um pequeno probleminha. A receita original pede 12 ovos. Só que na geladeira só tem 9 ovos. O que você precisa fazer? Não vai dar para você fazer o bolo original. Você terá que fazer um bolo menor, mas que mantenha todas as características de sabor, maciez e suavidade do bolo original. Você terá que fazer uma proporcionalização entre o bolo original e o bolo modificado. Nós sabemos que a proporção entre os ovos da receita original e os ovos da receita modificada é de 12 para 9, ou seja, 12 dividido por 9. Essa é uma proporção base. O que nós precisamos fazer agora é fazer com que a proporção de todos os demais ingredientes também seja de 12 para 9. Por exemplo, o leite. A receita original pede 500 ml de leite. Para 500 ml de leite são necessários 12 ovos, mas eu só tenho 9 ovos. Quanto de leite será necessário para fazer um bolo que só leva 9 ovos? Perceba que eu tenho 1, 2, 3 elementos conhecidos. E por causa desses 3 elementos conhecidos, nós chamamos o método de resolução desse tipo de problema de regra de 3. Para resolver qualquer problema de regra de 3, a primeira coisa que eu faço é analisar a proporcionalidade entre as grandezas. Eu vou diminuir a quantidade de ovos. Então, o que se espera que aconteça com a quantidade de leite? Se espera que também diminua. Se as duas grandezas diminuem simultaneamente, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Como as grandezas são diretamente proporcionais, para resolver a proporção, basta fazer direto que a razão entre os ovos tem que ser igual à razão entre os leites, ou seja, 12 dividido por 9 tem que ser igual a 500 dividido por x. 12 dividido por 9 igual a 500 dividido por x. Fazendo as multiplicações cruzadas e as devidas operações matemáticas, nós chegamos à conclusão que o x é igual a 375 ml de leite. Ou seja, para fazer um bolo modificado com apenas 9 ovos, são necessários proporcionais 375 ml de leite. Agora é só fazer este mesmo procedimento para todos os demais ingredientes do bolo, todas as demais grandezas envolvidas na fabricação do bolo. Vamos para a farinha. A receita original pede 300 gramas de farinha. Para 300 gramas de farinha são necessários 12 ovos, mas eu só tenho 9 ovos. Quanto de farinha será necessário para fazer um bolo que só leva 9 ovos? Novamente, eu tenho uma situação em que eu tenho 1, 2, 3 elementos conhecidos e um elemento desconhecido. Então, eu vou utilizar o método de resolução de regra de 3 para resolver este problema. Para resolver este problema, a primeira coisa que eu faço é analisar a proporcionalidade entre as grandezas, ovos e farinha. Se eu estou diminuindo a quantidade de ovos, o que se espera que aconteça com a quantidade de farinha?
Se espera que a quantidade de farinha também diminua. Dessa forma, eu posso dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Como as grandezas ovos e farinha são diretamente proporcionais, para resolver essa proporção, basta fazer a igualdade entre as razões, ou seja, a razão entre os ovos ser igual à razão entre as farinhas. Fica 12 dividido por 9 igual a 300 dividido por x. 12 dividido por 9 igual a 300 dividido por x. Fazendo a multiplicação cruzada e as devidas operações matemáticas, nós encontramos que o x é igual a 225 gramas, ou seja, para fazer um bolo com apenas 9 ovos, são necessários proporcionais 225 gramas de farinha. Fazendo esse mesmo procedimento para todos os demais ingredientes do bolo, você vai chegar num bolo que tem a mesma proporção do bolo original. Ou seja, esse bolo modificado tem as mesmas características do bolo original, quanto ao sabor, a maciez e a textura. É assim que se faz regra de 3. A regra de 3 sai sempre de uma relação de proporcionalidade. Você tem um original, um padrão, e aí você quer aumentar ou diminuir esse padrão, mantendo as mesmas características, ou seja, mantendo a mesma proporcionalidade do original. Tendo a proporção de uma grandeza conhecida, você distribui essa proporção para todas as demais grandezas utilizando regras de 3. Então é bem simples, é fácil. Você fazendo vários exercícios, utilizando de várias situações diferentes, você vai consolidar este conhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal para que você receba mais conteúdos como este. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus! Se você quer conquistar uma vaga no serviço público e desfrutar de toda a segurança e estabilidade que isso trará para você e para sua família, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Um forte abraço e fiquem com Deus!